Queridos amigos e amigas, rezando com a Palavra de Deus, segunda-feira, dia 11 de janeiro, e no calendário litúrgico, no tempo litúrgico, nós começamos agora o tempo comum. Inclusive a cor do tempo comum é o verde, para lembrar o quê? A esperança, o melhor, a realização, as obras, Jesus presente, Ele está aqui no nosso meio, através do Espírito Santo. Então nós estamos vivendo esse tempo que é o tempo de dar frutos, o tempo de dar frutos. E é com esse sentimento que a gente começa esta nova semana também, na certeza de que Ele caminha conosco e que fazer o bem é um fruto para todas as estações, para todas as estações. Iniciemos com alegria e com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus desta segunda-feira, 11 de janeiro, a palavra de Deus é Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezando com a palavra de Deus e tendo companhia de quem? Do evangelista Marcos. A celebração de ontem, domingo, que falava? O batismo de Jesus. Depois que Jesus foi batizado, em seguida João Batista foi preso. E o que Jesus faz? Ele começa a sua vida pública. Ele poderia ficar sozinho e fazer as pregações, poderia, não ia precisar andar de barco, nada. Por quê? Porque ele era o Filho de Deus, ele tinha poder, se ele caminhava sobre as águas, ele poderia andar em questão de segundos para muitas direções. Mas Jesus veio ensinar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, isto é, uma comunidade de amor. Jesus convida apóstolos para dizer o quê? A fé verdadeira passa pela comunhão, pela formação comunitária. Por isso que nós formamos comunidades. E olha só, numa comunidade, um tem um dom, outro tem outro tem outro. O que Jesus faz? Vejam que Jesus não pediu o currículo dos que seriam apóstolos. Ele olhou o coração. E ele chama pescadores, cobrador de impostos, e aí por diante. Ele não olha o que os outros dizem da pessoa. Ele olha o coração
capaz de ser transformado, de ser moldado, de ser tocado. E Jesus podia ter feito todo o trabalho de evangelização sozinho, e ele convida os apóstolos e vai chamando pescadores por primeiro. E o que os pescadores fazem? Deixam tudo e seguem Jesus. Vejam, não foi uma outra oferta de emprego, não foi por um salário maior, por uma vida mais tranquila. Jesus não deu nenhuma segurança, nem um salário. Pediu que fossem pelo mundo, depois 2 a 2, e onde fossem recebidos, que ficassem naquela casa e comessem do que era servido. Olha que interessante a proposta de Jesus. Particularmente, eu gosto dessa questão da temática do chamado na Bíblia, porque a cada amanhecer Ele nos chama. E olha, um dia Ele nos chamou à vida, que mistério, sou eu e não outro. E Ele chamou cada um e fez cada um do seu jeito, deu um toque, não permitiu. Olha, nós somos 7 bilhões e não sei quantos milhões de pessoas no planeta, não tem nenhuma uma digital igual a outra. Agora a tecnologia descobriu que a diferença entre uma pessoa e outra não é somente na digital, é nas batidas do coração. Todos os corações batem, mas tem corações que batem diferentemente, cada um com o seu jeito. Claro que tem corações que disparam também, né? Mas cada um tem o seu compasso, né, de vida. E isso é bonito pensar, mas Ele nos chamou para uma missão. Eu sou feliz na vocação que Deus me chamou, assim como devem ser felizes aqueles que foram chamados para outras vocações. Olha a vocação, nesses tempos todos que a gente lembra tanto, a vocação de um médico. Mas olha a vocação de formar uma família. E eu ainda acho que tem muita gente com a vocação para ser religioso, religiosa, sacerdote. E todos nós temos a vocação de fazermos algo em nome do Senhor. Ele nos chama porque nos ama. Ele propõe, mas não impõe. E vocação é algo que a gente tem que renovar todos os dias, todos os dias, todos os dias. Por quê? Porque nós somos falhos. A gente falha como ser humano. Até o Frei tem suas falhas, porque é humano. Um pai falha, uma mãe falha, um filho falha tantas vezes, um profissional falha. Por isso que existe a misericórdia e por isso que nós temos que ter também a tolerância, a paciência de conviver com as diferenças. Vamos ouvir o chamado. Ele nos chama sempre. O que Ele gostaria que você fizesse neste ano de 2021? Ah, mas eu não tenho condições. Quem que não tem condições de fazer uma prece diária? Porque alguns ajudam com as mãos, outros ajudam com o coração. Sempre gosto de lembrar isso. Sempre gosto de lembrar isso. Então que o Senhor nos abençoe, nos proteja, né? Que a gente possa viver bem esta semana, todos os dias, viver o tempo comum, isto é, o tempo de fazer o bem. O tempo de fazer o bem. Vamos chamar Deus de Pai, assim como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a gente possa viver bem cada dia e com o coração agradecido por tudo
Obrigado, Senhor. E vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, nossas famílias, sobre os doentes, os que cuidam dos doentes, sobre todos, né? Quem mais necessita, tanta gente desempregada, sobre também aqueles que estão desempregados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, obrigado. Juntos, rezando com a Palavra de Deus, hoje e sempre. Paz e bem, santa alegria.